Romanos capítulo 12, e nós leremos do verso 3 até o verso 16. Mas antes me permita fazer uma pergunta. Romanos capítulo 12, verso 9, diz que o amor não deve ser fingido. Olha aqui para mim, sem piscar, você me ama? Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela, você me ama? Perguntar isso para quem está perto é um pouco fácil. Dá uma olhadinha no auditório e vê as pessoas que estão distantes, e a questão é, você ama essas pessoas? A palavra de hoje, o título de hoje da mensagem é que o amor é a nossa essência. Se você é um cristão, uma característica do cristão e uma característica da igreja de Deus é o amor. Nós devemos ser marcados pelo amor. E eu peço que você abra sua Bíblia, para você que ainda não abriu, você que já abriu, acompanhe comigo a leitura. Romanos 12, a partir do verso 3 diz assim: Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejam sábios em vós mesmos. É um texto riquíssimo e peço que você baixe sua cabeça nesse momento, nós vamos a Deus em oração. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar e te exaltar nessa noite, te bendizer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, que fale aos corações endurecidos, ó Pai, que o Senhor possa resistir aos soberbos, mas conceder graças aos humildes nessa noite. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você tem acompanhado aqui as mensagens, no domingo anterior ao da Páscoa, nós havíamos meditado exatamente do verso 3 ao verso 8. E dentre tantas coisas, nós conversamos sobre o resultado de uma consagração de vidas, o como isso gera efeitos na vida da igreja, o quanto cada um de nós, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos oferecemos como sacrifícios vivos diante de Deus, o quanto isso abençoa e fortifica a igreja.
É bem curioso, e nós falamos também sobre isso, que a igreja é um amontoado de pessoas diferentes e distintas. Aliás, nós somos bem diferentes, nós temos uma diversidade de dons, e essa diferença toda, ao invés de nos separar, pelo contrário, a beleza da igreja é que em meio a essa diversidade de pessoas, Deus opera uma unidade no seu povo. Nós cooperamos uns com os outros, nós somos membros um dos outros e juntos somos um só em Cristo Jesus. Isso não traz prejuízos à unidade. Lembro-me que eu havia encerrado com um apelo, perguntando a você qual o nível do seu envolvimento na obra do Senhor. Até que ponto você tem sido cooperador daquilo que Deus tem realizado, não somente nesta igreja, não somente nestes muros, mas além desses muros. Até que medida você tem desempenhado e exercido os dons que Deus tem concedido a você? Porque se você é um cristão em Cristo Jesus, eu não tenho dúvidas, Deus concedeu dons e habilidades para você, em benefício do seu povo, para o avanço do seu reino e para a proclamação do Evangelho. Mas nessa noite, irmãos, nós iremos nos ater especificamente dos versos 9 até o verso 16. E eu começo dizendo a você que a igreja é muito mais, ela é muito mais uma expressão daquilo que somos, do que simplesmente do que fazemos. Infelizmente, pessoas encaram a igreja como um local em que eu tenho algo a realizar, uma atividade, ministério. Digo até mesmo que tem algumas pessoas que só se envolvem na igreja quando elas estão fazendo parte de alguma coisa, realizando algo. Elas não encontram sentido simplesmente na comunhão, no amor, no partir do pão. Mas é como se houvesse uma necessidade de estar envolvida em alguma coisa. Elas não encontram a beleza, né? Uma coisa que nós precisamos ter em mente, e o título da mensagem é esse, o amor é a essência. Eu afirmo a todos que o amor deve ser a essência, a característica mais marcante da igreja e das nossas vidas e das nossas famílias. Nossos lares, a minha vida, a sua vida, esta igreja deve ter como característica principal o amor. E não somente um amontoado de pessoas fazendo e realizando algo. Paulo começa o versículo 9, depois de falar desses dons na igreja, o exercício desses dons, ele continua nessa grande ideia do texto, falando o seguinte: o amor seja não fingido. Que o amor de vocês não seja fingido. Quando eu olho para esse versículo, eu entendo que ele funciona como uma espécie de uma cabeça de chave. Paulo está iniciando um novo parágrafo. Ele acabara de falar sobre os dons espirituais e parece que agora ele vai tratar sobre o amor. E a partir do amor, ele vai tratar de uma série de coisas que vêm em consequência desse amor não fingido, que deveria ser a marca de todos nós. É como se fosse algo do qual flui todas as nossas ações, as nossas afirmações, as nossas atividades. E Paulo ele diz isso: o amor seja não fingido. No grego, a tradução, a transliteração seria ágape anupócritos. Ágape anupócritos. Ágape, eu acredito que grande parte das pessoas aqui sabem do que significa. É uma das palavras do grego que expressa o amor. Existem outras palavras no grego que tratam do amor, só que elas possuem significações e particularidades.
Só que Paulo ele usa aqui esse termo, ágape. E a expressão ágape, irmãos, é aquilo que eu diria que seria a expressão máxima do que representa o amor. É o amor no seu estágio mais elevado e intenso. É isso que Paulo está nos dizendo nessa noite, através desse texto. É a expressão mais pura e genuína. É um amor que ele não está condicionado a alguma coisa. É um amor que ele não é pretensioso. É um amor, eu diria, sacrificial. É um amor que é voluntário e, por que não dizer, um amor puro e santo. Você conhece alguém que tem esse amor? Quem é a pessoa? Você conhece alguém que expressou esse amor? Eu conheço. Alguém que expressou o amor ao extremo. E essa pessoa é Jesus Cristo. É Deus. Então nós vemos no amor ágape, um amor que é muito próprio, característico da essência de Deus. Deus é amor. Deus é a expressão máxima do amor. Deus, ele manifestou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se nós queremos um exemplo maior de amor, nós precisamos olhar para a cruz, porque ali nós temos o significado pleno e perfeito do que é o amor. O amor sacrificial, um amor voluntário e um amor santo. O que mais me espanta é porque Paulo pega esse amor e ele aplica para mim e para você. E ele diz assim: ágape, amem uns aos outros. Amem com esse amor. Expressem com as suas palavras, com as suas atitudes, e não somente com o seu sentimento, esse amor puro e genuíno. Não é algo novo que Paulo está nos trazendo aqui. Em Gálatas ele já havia alertado. Aliás, no capítulo 5, verso 22, quando ele vai tratar do fruto do Espírito Santo, ele vai dizer que um dos elementos desse fruto é o amor. E qual é o amor? O amor ágape. Esse amor que é da essência de Deus, Deus nos torna capazes de experimentarmos e de compartilharmos com o próximo. É esse mesmo amor que Cristo teve por nós, nós devemos experimentarmos e exercermos na nossa vida, na nossa família, entre os nossos irmãos, entre até mesmo os nossos inimigos. É esse amor. Jesus já havia falado isso em João, no capítulo 13, verso 34. Jesus acabara de anunciar que uma pessoa havia de lhe trair. Judas, ele havia se retirado da mesa. E Jesus começa a dar as suas últimas palavras perante a mesa aos seus discípulos. E Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou, ágape uns aos outros, como eu, ágape, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Sabe como você vai ser reconhecido como discípulo de Cristo? Não é com adesivo da igreja, não é com a roupa que você veste, não é com a Bíblia que você vai estar debaixo do braço ou guardada, escondida, sei lá. É através do amor. É o amor, irmãos. É o amor no seu trabalho, aonde você estiver.
É o amor, é pelo amor que você é reconhecido como um discípulo de Jesus. É porque Ele nos amou intensamente, extremamente, absurdamente. E nós somos reconhecidos por esse amor. Em 1 João, eu peço que você abra, por gentileza, comigo, no capítulo 3, verso 1, João diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele nos alerta o amor com que Deus nos amou. E no verso 10 até o 11 ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É assim que nós reconhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. No capítulo 4, no verso 12, João continua dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Verso 19 a 21, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, e a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Irmãos, isso é extremamente sério. Porque Paulo diz que é com esse amor que nós devemos amar. Só que a próxima palavra que ele utiliza é anupócritos. Significa que esse amor deve ser um amor real, um amor verdadeiro e um amor sincero. Não é um amor, irmãos, simulado. Não é um amor fingido, maquiado. Nós precisamos amar verdadeiramente uns aos outros. É por isso que eu não pedi para você olhar para o lado e dizer assim: diga para o seu irmão que você ama ele. Porque o nosso amor deve ser verdadeiro. Não deve ser de aparência. Eu gosto muito de teatro. E essa palavra, ela tem essa raiz mesmo. No teatro é algo bem curioso, porque o ator, ele abre mão, digamos, da sua característica pessoal, e ele assume a personalidade da personagem que ele vai interpretar. Talvez aquela personagem seja totalmente diferente das características dele, da personalidade dele. Mas naquele momento ele faz um exercício de deixar de lado a sua vida e ele passa a viver uma outra pessoa. Isso é o teatro. E o ator ele faz isso propositalmente com um propósito específico. O grande problema é que nós queremos fazer isso na vida real. A gente quer viver um teatro. A gente quer ter relacionamentos teatralizados e não genuínos e verdadeiros. Transformamos, irmãos, a ficção, a realidade em ficção. Assumimos um papel entre as pessoas, nas redes sociais, no trabalho, na igreja, na família. Adotamos um papel ao invés de vivermos realmente, genuinamente quem nós somos. Você já ouviu aquela expressão sorriso amarelo? Tem pessoas que elas não conseguem disfarçar. Elas querem aparentar ser simpáticas e elas dão aquele sorriso amarelo para você. Tem gente que é mais refinado, é excelente ator.
Ele sabe atuar de uma forma que você acredita fielmente que ele te ama, que Ele se preocupa, que Ele ora por você, quando na verdade Ele não se importa contigo. Isso é teatro. A gente tem pessoas que atuam muito bem e a gente tem pessoas que atuam muito mal. Isso, irmãos, é hipocrisia. E o primeiro apelo que eu faço para você nessa noite, e eu faço em nome de Jesus, é que você jogue fora a sua máscara. É que você deixe de ser um ator, e que você abandone o teatro, e que você passe verdadeiramente a amar as pessoas. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 22, Pedro diz o seguinte: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Nós devemos amar sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Esse é o princípio. Que deve nortear todas as coisas. É o amor. Aí talvez alguns digam assim: ah, mas eu sou sincero. Quando eu não gosto mesmo. Aí eu fecho a cara, eu não falo, e talvez você esteja se achando a pessoa hipercorreta. Eu acredito que você não entendeu o texto. Porque ele diz assim: ame sem fingimento. Não é ser somente sincero. Não é somente deixar de ser hipócrita. Mas você precisa amar. Você precisa amar. É um mandamento duplo. Você precisa negar e abandonar uma coisa. E você precisa tomar uma nova atitude na sua vida. Precisamos abandonar, irmãos, a hipocrisia e pedir forças a Deus para amar. Faça uma oração a Deus. Peça a Ele: Senhor, me ensina a amar o próximo, como o Senhor ama a mim, que sou um pecador. A partir da parte B do versículo, eu diria que segue uma série de expressões do amor. Tenha isso como uma cabeça. Amem sem fingimento. Parem de fingir. Quando vocês pararem de fingir e amar verdadeiramente, consequentemente, várias coisas irão fluir dessa realidade. E Paulo vai dizer: olha, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A primeira coisa que Paulo diz como consequência desse amor não fingido, a primeira evidência na nossa vida e na nossa igreja, é que nós passamos a detestar, a odiar o que é mal e se sentir atraído e desejoso pelas coisas que são boas. Tenha em mente, irmãos, um imã. O imã é um instrumento bem curioso. Existem duas forças no imã. Uma força que atrai e uma força que repulsa, que expele. É como se nós, como cristãos, fôssemos um imã que atraíssemos as coisas que são corretas e nós odiássemos o que é errado. Essa é uma ordem que Paulo nos dá. Aborrecei o que é mal e amai o que é bom. Com a mesma intensidade que você deseja o que é correto, também com a mesma intensidade odeia o que é errado. Às vezes a gente é bem afetuoso com as coisas que são corretas, mas a gente persiste em ter aquela quedinha pelas coisas que também são erradas. A mesma intensidade
que eu desejo o que é correto, eu devo odiar o que é errado. Sabe o que isso significa, irmãos? Representa que nós, por vezes, falhamos pessoalmente e como igreja, quando a gente deixa de se posicionar diante das injustiças que estão à nossa volta, diante da mentira que está ao nosso redor. A gente falha quando a gente pensa que é correto se omitir e ficar em cima do muro. O cristão, ele deve tanto amar o que é correto quanto odiar o que é errado. É por isso que a gente não tem condições de ser amiguinho de todos e agradar a todo mundo. Se você é cristão, verdadeiramente prepare-se para desagradar muitas pessoas. Se não, duvide do seu cristianismo. Duvide. Porque é capaz de você estar renunciando a Cristo, a sua fé, em favor de agradar pessoas. Uma outra coisa que Paulo vai nos orientar, no verso 10, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui Paulo vai trabalhar a questão da afeição e da honra mútua. Mas ao trabalhar sobre esse amor, duas palavras aqui me saltam aos olhos. A primeira, me perdoem usar o grego, mas a primeira é filostorgos, que é justamente esse amor cordial. Esse amor, irmãos, quando Paulo nos diz amai-vos cordialmente com essa expressão, Paulo está dizendo que nós devemos ter um amor de família. É como um pai e um filho. Olha o nível da nossa relação que nós deveríamos cultivar como irmãos em Cristo. E a outra palavra é Filadélfia. E ela representa o amor entre irmãos, o amor uns pelos outros. Quando ele diz amai cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, isso é uma ordem, não é para você fazer de conta, é para nós nos amarmos verdadeiramente, como família de sangue, mas unidos pelo sangue de Cristo. Eu lamento, irmãos, porque por vezes nós cultivamos relacionamentos superficiais e de aparência, quando nós deveríamos de fato ter um amor verdadeiro uns pelos outros. O amor que eu tenho pela minha filha e pela minha esposa, eu deveria ter para com os irmãos. Quando eu vejo uma outra criança, eu deveria ter tanto amor quanto eu tenho pela minha filha. É um cuidando do outro, é um se preocupando com o outro. Aí eu pergunto a você, nós oramos por várias pessoas, irmão Samuel, várias pessoas que estão enfermas. Eu pergunto a você, você já ligou para elas? Você já visitou? Você orou? Ou você acha que isso é papel só do pastor? Dos diáconos? Você está entendendo que Paulo está dizendo que isso é algo de todos nós? Você já visitou o irmão Mário? Se só foi lá porque se programaram todos? Você já foi lá espontaneamente? Hoje, eu confessando aqui, hoje não, essa semana eu peguei uma puxada de orelha da minha mãe. Que ela disse assim, olha, você não tem me ligado. E de fato, irmãos, eu não tenho ligado com frequência para ela. Mas eu fiquei feliz com uma coisa que ela disse. Tem irmãos da igreja que estão me ligando quase que diariamente. E aí eu pensei, isso é igreja. Isso é amor. E como é bom, irmãos, ver um amor genuíno, expressado dessa maneira. Sem querer nada em troca. É puro, é santo, é verdadeiro.
não é de aparência, não é em busca de holofotes. Paulo continua dizendo, preferindo-vos uns aos outros em honra. É como se fosse aliás, é isso, é colocarmos o interesse dos outros, o interesse alheio antes dos nossos. É sermos prontos para reconhecer e dar honra a quem se deve dar honra. E como igreja, como filhos de Deus, nós deveríamos, irmãos, ser sempre prontos a reconhecer as virtudes dos irmãos. Mas, infelizmente, nós somos tardios e às vezes até omissos em dar honra a quem se deve dar honra. E a gente é tão ávido por criticar os outros. Isso é terrível. Nós devemos, irmãos, privilegiar os demais ao invés das nossas próprias vontades. É como se a gente pegasse essa ordem do Senhor e colocasse um pause e desse uma suspensão. Em alguns momentos acontece isso. Espera aí. Como diz até o caboclo, né? Farinha pouca, o meu pirão é primeiro, né? Pinheiro. O meu pirão é primeiro. Ou por que não, né? Deus é por todos, mas cada um é por si. Olha como às vezes isso se expressa, até mesmo dentro da igreja. Na fila. Na repartição do pão. Às vezes, irmãos, a gente não fala e as pessoas não percebem, mas no nosso interior, a gente sabe que a gente está preocupado com o nosso, em garantir o nosso primeiro, e o restante que se vire. É no estacionamento. Isso são coisas, irmãos, que só Deus conhece, porque Ele sonda os corações. Você pode fantasiar para mim. Aos meus olhos, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas o Senhor conhece o teu coração e sabe das intenções do teu coração. Se você de fato é tudo isso que você aparenta ser. E é isso, irmãos, que eu estou alertando. Não é a sua aparência, é o seu interior. Paulo continua no verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Em outras palavras, não sejam preguiçosos no serviço, mas sirvam com o coração cheio de fervor. Não dá para admitir a apatia no serviço de Deus, mornidão, indiferença. Olha, eu já chorei, não foi nem uma vez e nem duas, por testemunhar isso na igreja. Pessoas que são totalmente indiferentes ao serviço de Deus. Pessoas que levam as coisas de Deus de qualquer jeito. Maldito homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito homem. Não sou eu que falo, é as Escrituras. As coisas de Deus, irmãos, não devem ser levadas só na banguela. Sabe quando você quer economizar o combustível? Tem gente que faz isso, né? Cuidado, tá? É perigoso. Tem gente que leva as coisas na banguela, enquanto deveria dar o seu máximo e explorar todo o seu potencial no serviço de Deus. Eu, quando era descrente, eu já cantava aquela música, Faça o Melhor. Eu até gostava que tinha um gestozinho. Só que hoje em dia, irmãos, eu vejo que depois que eu mudei de time, é faça o que der. Não é faça o melhor para Deus, é faz o que der. Faça o melhor para Deus na medida das suas possibilidades. Aquilo que você pode fazer, faça o melhor, porque é para Ele. Não faça com preguiça, não faça como se estivesse carregando um fardo,
Você que participa do ensaio, olha, você que não canta, você não sabe muito bem o que é ensaio, né? Eu acho que o Bruno sabe muito bem o que é isso, porque quando a gente chama as pessoas para ensaiar, às vezes é um esforço que elas fazem, meu Deus. Isso é para o teatro, isso é para a música. Entenda uma coisa, no serviço de Deus não existe ensaio. Ele já está vendo ali o seu coração, antes mesmo de você vir aqui à frente. Aliás, o teu ensaio já é uma expressão do teu louvor a Deus. Você que é pastor, que é líder, que é professor de EBD, a sua preparação, a sua dedicação a Deus, aquilo que você faz antes do que você executa, quem você é, já é uma expressão da sua adoração e do seu louvor a Deus. O tanto que você emprega, a sua energia, o seu empenho. As pessoas não entendem o que é voluntariado. Eu não recebo da igreja, então eu sou voluntário. Aí elas pensam assim, eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Não é isso? Não sou pago, eu sou voluntário. Vai fazer isso numa ONG para te ver. Vai numa fundação, se candidatar para voluntário. Vê se você não é mandado embora. Aí na igreja a gente pensa de forma diferente. A gente pensa o voluntariado dessa forma. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. E não é assim. É o serviço do Senhor. Uma outra coisa, verso 12, enfim, é uma sequência de coisas que Paulo vai falando e são coisas bem práticas. Ele diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Paulo nos conclama a termos alegria na esperança que temos em Jesus Cristo. Se alegrem em Deus, se alegrem na esperança, naquilo que Deus tem preparado e reservado para todos nós, na glória futura. Tenham paciência na tribulação. E aqui a palavra é bem curiosa. Aqui na minha versão é paciência. Mas o termo correto é o seguinte, coloca-te debaixo da provação. Fica embaixo. Não foge. Aguenta a tribulação que você está passando, não foge. Fica embaixo. A vontade que dá é o quê? Está pesado, eu vou sair. Mas o que Paulo diz? Fica embaixo da tribulação, aguenta, resiste, tenha paciência, porque você tem esperança, e não somente isso, persevera na oração, clame a Deus, ore ao Senhor, peça o seu auxílio, que Ele ouve a sua oração, persevere, ore sem cessar, não desanime. Isso são frutos da justificação. Em Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 3, ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Perdão, vou ler a partir do verso 2 também. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança. Não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós só somos capazes de perseverar, de nos alegrarmos, de nos colocarmos debaixo da tribulação, porque nós fomos amados por Deus. É porque o amor dele transborda em nossos corações
e agora nós transbordamos isso para as pessoas que estão à nossa volta. Paulo segue no verso 13 dizendo: partilhai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Paulo está falando da generosidade, da hospitalidade. Essa palavra, irmãos, partilhai, é koinonel. Vem da mesma raiz de koinonia, de comunhão. E como nós minimizamos o significado dessa palavra. A gente quase esvazia o significado dessa palavra. A gente reduz a comunhão, esse compartilhar, a um almoço que a gente faz juntos aqui na igreja. A gente pensa que comunhão é apenas isso. Ou é um grupinho que a gente se reúne nas casas. Comunhão é muito mais do que isso. Olha o texto: partilhai com os santos nas suas necessidades. Sabe o que isso significa? Que nós devemos participar dos sofrimentos uns dos outros. Que nós devemos participar das necessidades uns dos outros. E que nós devemos repartir o que nós temos com os outros, com os nossos irmãos. É dividir o sofrimento, é dividir, auxiliar a necessidade. Isso é comunhão, é compartilhar tudo com o próximo. É partilhar tudo com o próximo. E ele segue dizendo: seguir a hospitalidade. Na primeira parte desse verso ele diz que isso deve ser aos santos. A comunhão, irmãos, não é com os estranhos, não é com os visitantes. A comunhão é entre nós, a igreja de Cristo. Com os visitantes, com os estranhos, nós devemos exercer hospitalidade. É receber bem as pessoas. É ser hospitaleiro. Tem gente que não entende muito isso e acaba tendo comunhão com o ímpio. A tua comunhão profunda e verdadeira são com os crentes, são com os seus irmãos. Mas não deixe de ser hospitaleiro. Não deixe de ser hospitaleiro. Segue o texto: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É bem dizer o próximo. É bem dizer as pessoas que falam mal de você. Olha que coisa difícil. É um desafio muito grande. Porque o nosso instinto natural, carnal, caído, corrompido, é o quê? É agir na mesma proporção, é devolver igual ou superior. Criança faz isso de uma forma muito engraçada. Alguém bate uma vez, aí ele vai e bate com mais força. Aí vem um outro e dá pam, pam, 2, ele quer dar 3. Quer retribuir mais. Só que o cristão não é assim. Não deveria ser assim. É bem dizer àqueles que te perseguem. E eu diria até mais, olhando para o Sermão do Monte, Jesus fala em Mateus 5, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, podem falar mal de mim, porque grande é o meu galardão, porque eu sou feliz se eu estiver fazendo a coisa certa. É esse o sentimento que nós devemos ter. E não retribuir o mal com o mal. Aliás, Paulo vai falar isso nos versos seguintes. Ele faz assim: olha, vence o mal com o bem.
A gente não retribui o mal com o mal, a gente vence o mal fazendo o bem. Aprenda isso. Experimenta isso no teu casamento. Olha o segredo. Se a tua esposa ou se o teu marido te trata de uma forma indevida, retribui ele com amor. Você vai desmontá-lo. Se a tua mulher te trata sem respeito, retribui ela com amor. Se o teu marido te trata sem amor, experimenta respeitá-lo. É assim que nós devemos agir. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tenha empatia com as pessoas. Esse amor não fingido faz com que a gente não se mantenha distante da alegria do próximo e nem da tristeza do próximo. A alegria, irmãos, quando nós temos irmãos de verdade, a nossa alegria é multiplicada, porque eles se alegram conosco. E quando a gente tem esses irmãos verdadeiros, a nossa tristeza é dividida, ela se torna menos pesada, porque eles dividem conosco os nossos fardos. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram até é algo fácil. Muitas pessoas se escandalizam com coisas horríveis que acontecem na vida dos outros. Agora, se alegrar com quem se alegra, eu acho que esse é o maior desafio. Por causa da vaidade, por causa da inveja. Se alegrar com quem se alegra, talvez seja o grande desafio para todos nós. Porque é deixar de lado a inveja, o orgulho. Verso 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Uma série de coisas que Paulo fala e que, em outras palavras, em uma outra tradução, talvez de uma forma mais simples, tenham por todos o mesmo cuidado, não tenham um tratamento distinto, indiferente, não sejam orgulhosos, não queira estar só em local de destaque, esteja entre os humildes, aceite os serviços humildes, esteja pronto a fazer tudo. Que nenhum de vocês fiquem pensando que sabe de tudo, que é sábio, ou que é sábio aos seus próprios olhos. O cristão, irmãos, ele não pode ser egoísta, ele não pode ser arrogante, e ele nem pode ser soberbo. Que o seu amor não seja fingido. Que a sua vida seja reconhecida por expressar o amor autêntico, verdadeiro. Que essa igreja experimente a expressão de um amor sem hipocrisia e sem fingimento. Que Deus nos conceda a graça de aprendermos a amar como Ele nos amou, porque é esse o desafio que nós temos. Não sei se você se atentou para a leitura paralela. 1 Coríntios capítulo 13, verso de 1 a 3. Eu estou concluindo. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria.
ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Igual como em Romanos, Paulo, ele fala para essa igreja em Corinto, depois de ele falar de uma série de dons espirituais, ele fala sobre o amor. De uma forma mais sucinta, em Romanos, Paulo faz a mesma coisa. Ele traz uma lista de dons e depois ele traz a importância do amor. Como eu disse para você, domingo retrasado, eu perguntei do seu nível de envolvimento na obra e do ministério do Senhor. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você que tem se envolvido, o que tem motivado o seu coração? O que te faz fazer isso que você faz dentro da igreja? O que te motiva ao exercer esses seus dons? Eu quero te deixar um alerta. Se você não tiver amor, isso não serve para nada diante de Deus. Deus está mais preocupado em quem você é aí dentro do que você faz aí fora. É a sua intenção que Deus está interessado. É o seu coração. Que como igreja nós possamos experimentar esse amor genuíno, verdadeiro, uns com os outros, em tudo que nós fazemos. A você que nos visita nessa noite, você só pode experimentar esse amor ágape, exercer esse amor ágape, se você experimentá-lo em Cristo Jesus. Só em Jesus nós descobrimos o que é amar e o que é amor. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Só em Jesus nós sabemos o que é o amor verdadeiro. Que Deus possa tocar em seu coração, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida, de tal sorte que você deseje conhecer esse amor e experimentá-lo na sua vida, na sua casa e aonde você estiver. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor trabalhe em nossas mentes e em nossos corações, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da Tua palavra, que nós não venhamos a tratar o amor como um sentimento, ou com mera intelectualidade, mas que nós possamos amar, não só de palavras, mas com ações. Deus, me ajuda a amar aquelas pessoas que eu tenho dificuldade de amar. Me dá força, Senhor, me ensina a amar. Faz isso com a Tua igreja e com o Teu povo, Senhor, que não haja hipocrisia e fingimento entre nós, que nós possamos verdadeiramente amar uns aos outros e experimentar os frutos desse amor verdadeiro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmão Aquiles.
realmente o amor do Senhor possa nos contagiar, possamos realmente praticar esse amor que o Senhor deixou como exemplo, que foi dando Jesus Cristo para morrer por nós. Queridos, nós temos algumas pessoas nos visitando nessa noite, e tem aqui a Natália Costa Monteiro, eu queria que ela está, Natália lá atrás, e tem também o Vinícius Assis Alves. E eu queria que eles ficassem em pé, e ele colocou uma coisa bem interessante aqui, e no quadrinho que nós temos aqui, ele fala que ele confessa Jesus, e tanto a Natália quanto o Vinícius. Obrigado. Eu queria que o nosso irmão Ian depois conversasse com eles, tá bom? Obrigado, Vinícius, pode sentar, você, Natália, também. É um prazer muito grande ter vocês conosco na nossa igreja. Giovanni de Souza Santos, irmão, prazer ter você conosco, seja bem-vindo, volte sempre, temos o prazer imenso em recebê-lo em nossa igreja. Temos também a Suzana, cadê a Suzana? Está escondida onde a Suzana? A esposa da Suzana. Suzana é filha do nosso irmão pastor Samuel Amaro, e ela está agora lá por outras bandas, né? Suzana, seja bem-vinda, é um prazer ter você conosco, sinta-se muito bem entre nós. Tem também a Cátia Maria dos Santos. Cátia, ela já esteve conosco aqui, é um prazer ter você conosco. E também o Ranier. Ranier, ele colocou aqui, visitando a nossa igreja. Sintam-se muito bem entre nós, é um prazer muito grande ter vocês conosco. Espero que vocês tenham gostado e sintam-se acolhidos por nós. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, e se desejarem, voltem novamente, é um prazer muito grande tê-los conosco. No próximo final de semana nós teremos o EPC, e eu vou convidar o Kildaren para chegar aqui. Cadê o Kildaren? Que já está aqui a postos, e ele vai trazer algumas informações sobre o EPC. Irmãos, boa noite. Bem, o nosso EPC, ele é agora sexta, sábado e domingo próximos, tá? E eu tenho aqui alguns avisos aos que vão participar e aos que têm convidados, tá? Lá é um local que tem lugar para rede, tá? Precisa levar corda os que preferirem, podem levar roupa, material de cama, tá? Um material para cobrir o colchão, um lençol, né, para se cobrir, e um travesseiro, porque lá também tem a disponibilidade de beliches, ok? Então, fica a critério do convidado, tá bom? Material de higiene também, só isso, o restante é com a gente lá. Outra coisa, o local mudou, tá? Aos que vão de carro, não vão para a ponte, não é mais para lá, tá? Em sentido Rio Preto da Eva, ok? A M010, também não é Presidente Figueiredo. Uma vez o Wanderson foi de moto, mano, eu tava lá na barreira, mas era lá para a ponte. Não é, tá? Não é na ponte, é para cá, para M010, ok? Outra coisa é o horário, tá? O ônibus, ele vai começar a rota 18 horas, lá no Novo Aleixo, se eu não me engano, tá? Para os que vão pegar o ônibus aqui, ele deve estar chegando aqui na igreja por volta de 19h30, ok? Então, os que são os convidados daqui da nossa igreja, os que vão trabalhar daqui da nossa igreja, 19h30, ok? O endereço do sítio lá é o sítio Canarinho, tá? É no quilômetro 32 da M010. Porém, a barreira, ela já está no 19. Eu não sei que contagem é essa, né? Não me perguntem, porque... Então, assim, de carro, da barreira até lá, o sítio, é questão de 15 minutos, tá? É perto, graças a Deus. Isso facilita a logística. Que mais? A cantina, tá? Nós teremos uma cantina hoje à noite, é a última, tá? Não deixem de participar, porque é pecado não participar. Nós teremos espaguete e 2 molhos, tá? Bacalhau e bolonhesa, ok? Inclusive já tá no fogo lá para ficar bem quentinho para vocês.
Beleza, pessoal? E um aviso aos coordenadores de equipe, aos líderes de equipe, por favor, passem o nome, tá? Das pessoas que irão trabalhar, ok? No mais, é isso aí mesmo. Uma semana abençoada a todos. Obrigado, Kio. Os irmãos que vão participar, que vão trabalhar, e também aqueles que têm disponibilidade, que se puderem chegar aqui na sexta-feira, que horas o caminhão sai, Abner? 2 horas da tarde, tem muita coisa para carregar, e nós tínhamos um grupo bem grande que ajudava, e no último EPC foi complicada a logística aqui para colocar, o problema é colocar tudo dentro do caminhão que o Cristiano, ele dá para fazer esse transporte. Então, se você, na sexta-feira, dá 2 horas da tarde, você está desocupado, dá uma passada aqui só para ajudar a carregar cadeiras, teclados, todo esse equipamento está indo para o EPC. Então, se você está disponível nesse horário, na sexta-feira, e pode chegar aqui para ajudar, nós agradecemos a sua ajuda. O pastor da nossa igreja hoje, ele não está. Só fazer um complemento. De repente, se você não tiver disponibilidade na sexta para estar aqui à tarde, para ajudar a gente a carregar, você pode estar no domingo à tarde. A gente volta por volta de umas 2, 3 horas da tarde. Você que mora nas proximidades aqui, dá um pulinho aqui com a gente, que é o momento que a gente mais também precisa, principalmente para poder tirar tudo do caminhão e organizar as coisas, porque logo mais, 3 horas depois, tem um culto normalmente aqui para a gente. Então, quem não tiver disponibilidade na sexta, venha no domingo, que vai ser muito bem recebido pela gente. Muito bem. Com lanchinho e tudo. Tem a equipe para colocar no caminhão e a equipe para tirar, né, Bruno? Positivo. Então, o pastor da nossa igreja, ele está hoje na congregação do Novo Aleixo, ele está realizando a ceia do Senhor ali naquela congregação com os irmãos, e por isso ele não está conosco. Eu quero aqui parabenizar os novos membros que foram aceitos hoje pela manhã. Nós tivemos a nossa sessão, e Ismael Costa, o Ismael Souza, como o pastor falou, né? E o Rafael está lá atrás já trabalhando. Vocês estão vendo, está todo mundo chegando e já trabalhando. O Ian, cadê o Ian? Já sumiu. O Ian já está ali, a Miranda também. Então, esses irmãos foram hoje pela manhã aceitos como membros da nossa igreja, e temos mais uma relação de mais ou menos 17 que estão aí na sala do Samuel, né? É o Samuel que dá o aval. Olha, ele está ok, então. Se o Samuel disser, olha, então, prestem muito bem atenção nas aulas do Samuel. Tá? É o Samuel que vai dar o veredito final aí para vocês. E então nós queremos realmente agradecer a Deus por esses irmãos que estão chegando e pelos demais que estão aí se preparando para se tornarem membros da nossa igreja. Como diz o pastor, nós queremos uma igreja forte, uma igreja que trabalha, né? No próximo domingo não teremos o nosso café da manhã em virtude do EPC. O nosso café será no próximo dia 12. E também a ceia do Senhor será no mesmo dia, né, do dia 12, em virtude do EPC. Nós estamos transferindo tanto a ceia quanto o café da manhã. No dia 25 e 26 de maio, nós temos a conferência de aniversário da nossa congregação no Novo Aleixo. E o pastor Orleson, ele já pede aos irmãos que, por favor, se puderem comparecer ali, para termos aquela confraternização das congregações da nossa igreja ali no Novo Aleixo. Também nós queremos pedir oração pelo Metanoia que vai ser realizado, pela pré-inscrição. Os irmãos devem entrar no site. Não sei se o Wanderson, ele quer dar uma palavra sobre o Metanoia, sobre as inscrições. Elas estão no site, e como sabemos, são 400 vagas apenas, né? São 400 vagas do Metanoia. Eu não sei, o Juan, eu não vi o Juan por aqui, ele que tem mais ou menos o número de inscrições que já estão sendo feitas, mas... Pastor Wanderson. Bom, irmãos, o Metanoia está se aproximando, é na primeira semana de agosto, e eu aconselho você a correr, fazer sua inscrição,
para a glória de Deus, esse tem sido um evento em que muitas igrejas têm aderido e muitos pastores têm confirmado com o pastor Célio que eles virão em caravana. Então, assim, essa primeira leva de inscrições a gente não está divulgando porque é para você, membro dessa igreja, você que é congregado, fazer sua inscrição. É bem fácil, você entra no site, coloca lá seu nome, digita as informações. Se você tiver dificuldade, você nos comunica, tá bom? E nós teremos o prazer de auxiliar. Será na primeira semana de agosto. Nós teremos aí o pastor Helder Cardim, Leandro Peixoto, e eu e o pastor Célio nós estaremos com algumas oficinas no sábado à tarde. O tema desse ano é missão. A gente vai estar tratando sobre vários subtemas relacionados a esse tema missão, né? A missão que não é nossa, mas a missão é de Deus, e uma série de outras coisas que nós estaremos trabalhando aí. Desafio você a fazer sua inscrição, e você que está envolvido, corra, né? Você que já faz parte de uma equipe, corra, porque nós já estamos há 3 meses desse evento, tá bom? Orem por ele. Obrigado, irmãos. Então, as informações foram totais. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, e eu quero convidar você que não está estudando nem trabalhando, que tem disponibilidade na quarta-feira, chegue aqui para juntos orarmos ao Senhor. Eu não vi no ANSI, Priscila, se foi definido vai ter ou não o ANSI no sábado. Então, sábado haverá o ANSI e precisamos de ajuda, porque muita gente do ANSI vai para o EPC. E desde a cozinha, né, que a Eliana é a cozinheira e é do ANSI, e a Vilma também, né? Não sei se a Vilma vai para o EPC? Sim, senhora, né, a Vilma vai. E aqui na igreja é o seguinte, você quer, as senhoras principalmente que vão chegando, eu até falei para a Daniele, ela disse, olha, eu quero trabalhar. Daniele que começa pela cozinha, né? Lá no EPC, é lavando panela, é uma maravilha o trabalho, né? Então nós queremos realmente agradecer a Deus pelas as atividades que nós temos na nossa igreja. Vamos orar e depois vamos cantar para encerrar o nosso culto. Eu vou convidar o pastor Wanderson para encerrar o nosso culto nessa semana, que você tenha uma semana abençoada, que Deus possa estar trabalhando na sua vida. Ele nos trará a bênção apostólica, encerrando o nosso culto nessa noite. Vamos ficar de pé, orar agradecendo ao Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a nossa semana que se inicia hoje, o dia do Senhor, o dia que nós devotamos a Ti, Senhor. Eu te peço a Tua bênção sobre as famílias dessa igreja, sobre cada pessoa aqui, sobre cada visitante. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, aqui, agora e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida e a sua semana.